Paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal. É verdade que todos nós sabemos quem é Jesus, afinal todo mundo ouve falar dele desde pequeno. Mas será que você conhece Jesus? Para conhecer Jesus é necessário olhar pela Bíblia. Por isso, até o final dessa aula você vai conhecer Jesus de uma forma que você nunca tinha conhecido antes. Bora pro vídeo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo João Nagel e hoje vamos aprender sobre as 3 pessoas de Jesus. É necessário destacar que Jesus, ele não muda. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso, quando eu falo pessoas de Jesus, eu me refiro a como Jesus é apresentado em diferentes partes da Bíblia. Jesus vai aparecer como Criador, Jesus vai aparecer como Cordeiro, Jesus vai aparecer como Mediador e Jesus vai aparecer como Rei. Hoje vamos falar das 3 últimas pessoas de Jesus. A primeira requer um vídeo completo sobre isso. Afinal, ela vai abranger todo o Antigo Testamento. Jesus na Terra. O povo esperava um homem e que através desse homem, Israel seria triunfante sobre todas as nações. Este homem seria um rei majestoso que iria reinar com poder e majestade em Israel e aniquilar todos os seus inimigos. 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O povo judeu acreditava na promessa da vinda do Messias. Justamente baseado nesse versículo, muitos achavam que ele iria vir como um rei triunfante em seu cavalo e, como eu disse, iria derrotar os inimigos de Israel. Mas muito pelo contrário, ele veio com humildade, montado num jumentinho, lavou os pés dos seus discípulos e com os próprios cabelos os enxugou. Andou com os necessitados e com os pobres, e pelos seus inimigos foi humilhado, pelo seu povo foi desprezado, pelos seus discípulos foi negado e traído. Mas ser negado, traído, humilhado, desprezado, não importou, porque o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Jesus é o seu nome. Quando Jesus veio à Terra, também fez muitos milagres que, se fossem escritos, não caberiam nos livros em toda a Terra. A referência está em João, no capítulo 11, versículo 25. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Jesus estava em uma festa com os seus discípulos, com os seus familiares, sua mãe. De repente, acabou o vinho, e o vinho era muito importante numa festa, principalmente numa festa de casamento na tradição judaica. Então Jesus ordena para que o anfitrião, o dono da festa, enchesse os odres com água. E a partir dali Jesus operou o seu primeiro milagre aqui na terra, que foi a transformação da água em vinho. E seus discípulos creram nele. Isso está escrito em João. E a partir dali Jesus começou a fazer sinais. O seu objetivo principal era provar a sua messianidade a fim de que os homens crescem em seu nome. É claro que também Jesus operou vários milagres porque ele ama o seu povo. Jesus sabe as dificuldades que passamos aqui na Terra. Ele sabe que é difícil para nós, por exemplo, que usamos óculos, enxergar. Ele sabe que é difícil para um paralítico não poder andar. Ele sabe como é ruim para um surdo não ouvir. Por isso Jesus curou o seu povo, porque ele também os amava, não só a fim de provar a sua messianidade, mas por amor ao seu povo, ele realizou diversas obras aqui na Terra. E em João 2, 23, vai dizer que muitos creram nele. Ou seja, seus milagres tiveram impacto. Os milagres que acontecem nunca são para a glória do homem, mas para a glória de Jesus, para que o nome de Jesus seja exaltado, e para que as pessoas que ainda não creem, creiam. Também em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 1, Paulo vai escrever assim: Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que interessante, a propriedade com que Paulo falou isso. A Bíblia recomenda que o bom obreiro deve ser irrepreensível,
Paulo era irrepreensível. Por isso ele fez essa afirmação. Ele não foi prepotente, soberbo ao dizer: "Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo". Ele quis dizer que nós devemos ser irrepreensíveis e seguir a Cristo. Afinal, Jesus é o nosso modelo de vida e viver. Em Mateus 16, versículo 24, Jesus diz que devemos segui-lo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele veio a fim de mostrar o caminho, sendo o exemplo. Jesus é o caminho, é o único caminho. O nosso viver é Cristo. Por fim, na cruz, o que estava profetizado em Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 5, foi cumprido. Vamos ler? Isaías 53, versículo 4, vai dizer assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus foi o Cordeiro que tirou as nossas culpas, que nos lavou de todo o pecado e mostrou o caminho. Jesus, quando veio na terra, veio como Cordeiro para se sacrificar por você e por mim, levando os nossos pecados consigo, e assim sendo o caminho pelo qual o homem chega à salvação. Amém? O tempo da graça. Após sua ressurreição, Jesus permaneceu por 40 dias ensinando e preparando os seus discípulos para viverem aqui na terra e evangelizarem. Em Lucas 24:51 vai dizer assim: E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus cumpriu a sua missão como Cordeiro, tirou o pecado do mundo e agora apresentou a salvação à humanidade. Só que após a ascensão de Jesus, não foi o fim, até porque ainda estamos aqui. E se nós estamos aqui, é porque ainda temos algo a cumprir. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer: Ide e pregai a todas as criaturas. Nossa missão aqui na terra é evangelizar e mostrar o caminho que é Jesus. A Bíblia vai dizer assim: pode um cego guiar outro cego? Ou seja, pode você ganhar uma alma se nem você segue aquilo que Jesus deixou para seguir? Por isso pense bem em como você tem vivido. Afinal, o nosso viver é Cristo. E se vivemos em Cristo, fazemos as obras de Cristo. Então, ali não foi o fim. Na verdade, foi o começo. Em todo o seu tempo de ministério, Jesus passou preparando e ensinando o seu povo a fim do cumprimento do Ide, como eu disse anteriormente. Há uma passagem em que os discípulos de João e os fariseus, eles estavam jejuando. Essa passagem fica lá em Mateus, no capítulo 9, do versículo 14 ao 15. Ali é narrada uma história que aconteceu entre os discípulos, Jesus, fariseus e discípulos de João Batista. Olha o que está escrito. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: Por que jejuamos, nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Porém Jesus lhes respondeu: Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Porém, dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ele usou essa analogia do casamento para explicar o porquê os discípulos não jejuavam. Porque aquele momento eles estavam aprendendo, se preparando, mas depois, na ascensão, Jesus seria tirado deles. Portanto, eles teriam que jejuar e buscar a palavra. Aí surge uma pergunta muito interessante. Será que o Jesus dos apóstolos é diferente do Jesus da igreja moderna?
Em Malaquias 3, versículo 6, vai dizer que Deus é imutável. O que eu disse lá no começo, você lembra? Deus, que é saber é Jesus, não muda. De eternidade em eternidade, ele é a mesma pessoa. Ele não muda. Ele pode aparecer em diferentes estados, mas ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O mesmo Jesus que revelou o Apocalipse ao apóstolo João, também dá visões àqueles que o buscam. O mesmo Jesus que operou um milagre através de Pedro e João na vida daquele coxo, também opera milagres no dia de hoje. O Espírito que batizou em Pentecostes também quer te encher hoje. Nada mudou. A igreja primitiva era uma, a igreja contemporânea não muda, também segue a mesma essência. Cristo é seu Senhor, é seu viver. Mas por que é tão diferente? Nós vivemos em uma época de conhecimento. Quanto mais conhecimento se tem, mais se duvida. E não é essa uma ferramenta que Satanás tem usado atualmente para trazer uma frieza espiritual? Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso ele quer tirar a sua fé. Como ele faz isso? Enchendo a sua mente. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um lugar na sua mente. Porém, quando Satanás ocupa este lugar da palavra de Deus, você não ouve. E logo, quando você não ouve, você não tem fé. Jesus só está esperando você buscá-lo para compartilhar com você coisas grandes e firmes que estão em oculto. Ele quer ser mais que o nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele quer ser o nosso amigo. Em João capítulo 15, versículo 15, está escrito: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Coisa mais maravilhosa é ser amigo de Jesus, pois quando vivemos com um amigo, compartilhamos o mesmo modo de falar, o mesmo modo de vestir, o mesmo modo de comer, o modo de pensar, o modo de viver, o modo de ver, o modo de escutar. Jesus quer ser o seu amigo, porque ele quer que você viva a ele e ele viva em você. Ou seja, aqui Jesus está como mediador entre o Pai e os filhos. Quem são os filhos? Nós, por herança de Jesus. E não só como mediador, mas também como nosso amigo. Quando Jesus voltar buscar a sua igreja, acontecerá um período que chamamos de tribulação. Nessa tribulação, se passarão 7 anos de governo do anticristo. E quase que no final deste período, Deus enviará 2 testemunhas que irão pregar ao povo israelita a fim de convertê-los. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus fez uma promessa sobre este povo. O povo se recusou a aceitar a Jesus e a sua palavra. Ele foi odiado e perseguido e morto pelo próprio povo judeu. Mas Deus é tão fiel, tão amoroso, que estendeu a sua misericórdia até mesmo dentro da grande tribulação, mesmo após o arrebatamento, porque o povo judeu tem uma promessa de Deus. O povo judeu, querendo ou não, é o povo do Senhor. E eles crerão nessas testemunhas. E com certeza Israel vai quebrar a aliança com o governo do anticristo. O povo judeu são os 144 mil eleitos que são descritos em Apocalipse. Vou deixar a referência na tela em algum lugar. Não que de fato serão 144 mil pessoas, mas é uma analogia às tribos de Israel, porque 12 vezes 12 é 144. Como eu disse, todas as nações unidas com o anticristo se voltarão contra Israel e farão uma ofensiva contra Israel, que terá de recuar até um monte chamado Megido. E aqui começa a ficar muito interessante. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
O Armagedon é o nome que se dá para essa guerra, em que Israel será o alvo do mundo todo governado pelo anticristo. Quando Israel estiver recuada, sem saída, ali naquele monte, então o Senhor descerá com grande glória e poder e majestade. E agora sim, aniquilará todos os inimigos de Israel e reinará com solidez, com firmeza, e destronará todos os reis da terra, e será o único rei sobre todas as nações, e o seu nome será glorificado. Jesus foi esperado como um grande rei em um cavalo branco, desembaiando a sua espada e aniquilando todos os inimigos de Israel, reinando com majestade e poder e em glória. Mas quando Jesus veio à terra, ele se demonstrou ser humilde e manso, verdadeiro de coração, amoroso, conselheiro, príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores, em toda a plenitude de sua humildade. Mas, quando ele voltar, ele virá como rei e julgará as nações, e agora sim aniquilará os inimigos de Israel e reinará com majestade, poder, glória, e o seu nome será glorificado nos 4 cantos da terra. E todos os povos louvarão o seu nome de dia e de noite. Aleluia! Com isso compreendemos nessa aula que desde o princípio o homem transgrediu a lei, por isso quem decide viver pela lei será julgado e por ela condenado. Mas Jesus veio como cordeiro e morreu pelos nossos pecados, e hoje ele é o nosso mediador entre o homem e o Pai, intercedendo por nós, que somos corruptíveis, para que um dia, quando Jesus voltar como um grande rei, alcancemos a incorruptibilidade. Deus abençoe a sua vida, eu agradeço a sua presença aqui, eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Passei horas estudando, dedicando com carinho uma palavra de coração para vocês. Agradeço ao Senhor por ter me dado essa palavra e o discernimento, e gostaria de fazer uma oração. Depois de conhecer um Jesus tão maravilhoso, não tem como não se render aos seus pés. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de orar com você neste momento. Se você tem o desejo de aceitá-lo como Senhor e Salvador, ser salvo, viver a sua vida e seguir os seus passos, então faça essa oração comigo. Senhor Deus, estou aqui com esta pessoa, Pai, do outro lado da tela. Não sei, Senhor, o que se passa na vida dessa pessoa neste momento, mas peço que o Senhor, vendo a sinceridade no coração dessa pessoa em aceitá-lo como Senhor e Salvador, escreva o nome no livro da vida, e que o seu Espírito Santo passe a habitar o coração dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, e que a partir de hoje ela possa passar a viver os seus passos e seguir o seu exemplo, tomando a cruz e seguindo o dia a dia de um cristão. Amém? Deus abençoe a sua vida e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal!